conversando sobre a curva de crescimento populacional. Você já percebeu como algumas populações na natureza parecem explodir de repente? Isso tem tudo a ver com a curva de crescimento populacional, que nos mostra como o número de indivíduos de uma população muda ao longo do tempo. O crescimento de uma população depende de duas coisas principais: a capacidade dos indivíduos de gerar descendentes e os fatores do ambiente com os quais eles interagem. Entre esses fatores estão o clima, a disponibilidade de água, a luz do sol, a quantidade de alimento e até a presença de predadores, parasitas e competidores. Agora imagine uma situação bem rara: uma população em um ambiente com recursos infinitos: comida, água, espaço, tudo disponível sem limites. Nesse caso, o crescimento populacional é chamado de exponencial e representa o potencial biótico da espécie, ou seja, a capacidade máxima que ela teria de se reproduzir. Mas atenção, isso praticamente não acontece na natureza por muito tempo, porque os recursos nunca são realmente limitados e outros fatores, como predadores e parasitas, acabam entrando em cena. Tudo aquilo que dificulta o crescimento de uma população faz parte do que chamamos de resistência ambiental. Ela impede que a população cresça de forma indefinida. Um exemplo interessante acontece nos ambientes aquáticos, quando há um aumento súbito de nutrientes, como acontece durante as chuvas, quando os rios carregam minerais para lagos e lagoas. Nesse cenário, populações de algas e cianobactérias podem crescer rapidamente, mostrando aquela famosa curva em J do crescimento exponencial. Mas há um detalhe: como os nutrientes não são infinitos e são consumidos rapidamente, a população não consegue se manter nesse ritmo e cai de forma brusca. Portanto, mesmo quando uma população parece estar crescendo sem limites, o ambiente sempre impõe restrições. Entender essas curvas nos ajuda a perceber como as populações interagem com os recursos e com outras espécies, e por que nada na natureza cresce para sempre sem encontrar obstáculos. Você já deve ter notado que populações na natureza não crescem para sempre sem parar. Isso acontece porque o ambiente tem limites que chamamos de capacidade de suporte. Em outras palavras, cada ambiente só consegue sustentar um número máximo de indivíduos de determinada espécie, dependendo da quantidade de alimento, água, espaço e abrigo disponíveis. Quando uma população cresce até esse limite, estamos falando de crescimento logístico, e a curva que representa esse crescimento tem aquele formato clássico de S. Um bom exemplo para visualizar isso é o crescimento de bactérias em um meio de cultura no laboratório. Imagine que você colocou essas bactérias em um gel nutritivo. Fase 1, adaptação. As bactérias estão se ajustando ao ambiente, com muita atividade metabólica, mas ainda pouca reprodução. Fase 2, crescimento exponencial. A competição por nutrientes e espaço é mínima, então as bactérias se multiplicam rapidamente. Fase 3, estacionária. Os nutrientes começam a escassear e aparecem inibidores do metabolismo. O número de bactérias que nascem se equilibra com o número de bactérias que morrem, um verdadeiro estado de equilíbrio. Fase 4, declínio. A escassez de alimentos e o acúmulo de toxinas provocam a queda no número de bactérias. Perceba que o crescimento real de uma população nunca alcança totalmente o seu potencial biótico, que seria o crescimento sem nenhum fator limitante. A diferença entre esses dois tipos de crescimento é causada pela chamada resistência ambiental, que inclui todos os fatores que limitam o crescimento de uma população, como predadores, parasitas, competição, espaço e recursos disponíveis. Agora, se olharmos para a população humana, o cenário é um pouco diferente. Nos últimos séculos, o crescimento foi muito rápido devido a avanços tecnológicos e médicos. Em 1930, éramos 2 bilhões de pessoas, em 2000, já éramos 5 bilhões, e em 2011, atingimos 7 bilhões. Só para ter uma ideia, no início da era cristã, a população mundial girava em torno de 300 milhões. Foram necessários mais de 1000 anos para chegar a 500 milhões, mas apenas 200 anos para dobrar esse número novamente. Essa explosão populacional foi possível graças a inventos e descobertas como a máquina a vapor, anestesias, técnicas de asepsia, antibióticos, mecanização da agricultura, uso de agrotóxicos e o tratamento de água e esgoto em larga escala. Todos esses avanços reduziram drasticamente a mortalidade e aumentaram a sobrevivência humana. Mas há um ponto importante: esse crescimento humano tem impactos diretos sobre o meio ambiente. Desmatamento, represamento de rios, poluição atmosférica e alterações nos ciclos naturais estão entre as consequências mais preocupantes. Ou seja, nosso crescimento populacional não é apenas uma questão de números, mas também de como interagimos com os ecossistemas que nos sustentam. Até nossa próxima conversa!